As disputas judiciais entre produtor rural e agroindústria podem estar perto de diminuir. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nesta semana substitutiva ao projeto de lei que estabelece regras claras para o chamado Sistema de Integração entre Produtores Rurais e Indústrias. A matéria teve como relator o senador Assir Gurgas. A integração é um contrato no qual o produtor rural se responsabiliza por parte do processo produtivo, repassando a produção à agroindústria como matéria-prima a ser processada e transformada no produto final. Na verdade, o projeto 330, aprovado aqui no Senado, na relatoria do senador Assir Gurgas, fez um trabalho exaustivo, ouvindo todas as partes, os integrados e os integradores. Ele cria um marco regulatório para dar segurança jurídica nessas relações, que hoje estava no limbo, não tinha nenhuma especificação de dar garantias, especialmente a parte mais fraca, que são os integrados. Quando uma empresa entra em falência, por exemplo, ele fica ao desabrigo de uma proteção. Pelo projeto, nós damos essas garantias de pelo menos ele participar de uma ação mais solidária entre um e outro. Conforme o senador Assir Gurgas, a aprovação do projeto beneficia diretamente os agricultores de Rondônia. Olha, esse projeto ele regula a vida do agricultor com as agroindústrias. Ou seja, garante ao produtor uma renda mínima do seu produto que vai ser entregue à agroindústria. Isso dá uma garantia de que o produtor vai produzir e não vai ter a pressão das indústrias para diminuir o preço, para não dar uma renda adequada ao produtor. Esse projeto, portanto, é da maior importância. Vai estimular a integração do produtor com as agroindústrias no Brasil inteiro, em especial no nosso estado de Rondônia. Como relator setorial de infraestrutura, o senador Assir Gurgas participou esta semana da entrega da proposta do Executivo para a Lei Orçamentária Anual de 2014. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou ao presidente do Congresso Nacional a proposta que, segundo antecipou, prevê salário mínimo de R$ 722,90 no próximo ano. A proposta do Executivo para a Lei Orçamentária Anual de 2014 será examinada inicialmente pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, da qual o senador Assir Gurgas é membro. Soldados da Borracha foi o nome dado aos mais de 60 mil trabalhadores brasileiros que, entre 1943 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, foram alistados e transportados para a Amazônia para extrair borracha para os Estados Unidos. Foi prometido aos soldados da Borracha que, após a guerra, eles retornariam às suas casas. Porém, desses trabalhadores, cerca de 25 mil morreram logo nos 2 primeiros anos de serviço. Eles foram vítimas das doenças como malária e febre amarela, dos ataques de animais, das péssimas condições de vida ou assassinados pelos seringalistas. Cerca de 1.500 militantes participaram, em Brasília, do 5º Encontro Nacional do PDT. No evento, os participantes debateram as reformas de base que consideram necessárias para o Brasil e apresentaram as principais demandas da sociedade. Foram debatidos temas como educação, saúde e seguridade social. O senador Assir Gurgas, que é o presidente do PDT em Rondônia e o líder do partido no Senado Federal, disse que uma reforma política é necessária. Não apenas uma reforma eleitoral, mas a reforma de base do Estado brasileiro, das instituições e, principalmente, dos políticos e gestores públicos. Mas o que eu quero colocar, com muita seriedade, é que as eleições do ano que vem serão eleições diferentes. As ruas já mostram que a população não aceita mais aquela política que faziam no passado. A população quer propostas. E é exatamente isso que estamos fazendo nesse Congresso Nacional.
Senadora Cir, ano que vem terá eleição. Eu gostaria de saber por que em um ano tem vaga para 2 candidatos e em outro ano tem vaga apenas para um. Por que não renova tudo em uma eleição só? Olá, Rebeca. Essa é uma pergunta que muita gente faz e a resposta é bem simples. O Senado, aqui em Brasília, é uma casa revisora, enquanto a Câmara de Deputados é a casa de origem da maioria dos projetos de lei. Pelo fato de atuar em uma casa revisora, o senador precisa ter mais tempo para acompanhar a tramitação das leis, que muitas vezes ultrapassa o tempo de uma legislatura ou de um mandato normal, que é de 4 anos. Mas os mandatos precisam ser renovados junto com o de presidente e de governadores de estado. E como são 3 senadores por estado, não dá para fazer uma renovação de 50%. Tem que ser 2 senadores em uma eleição e 1 em outra eleição, como vai acontecer no ano que vem. A presidente Dilma Rousseff afirmou que a violência contra a mulher terá tolerância zero no seu governo. Ao receber o relatório final da CPI que investigou a violência contra a mulher, Dilma assumiu o compromisso de adotar as propostas como subsídio na implementação de políticas públicas que combatam essa violência. O documento foi entregue em sessão solene do Congresso Nacional nesta semana, quando também se celebrou os 7 anos da Lei Maria da Penha. Dilma garantiu que vai atuar em parceria com os demais poderes da República para ampliar as estratégias de acolhimento e proteção da mulher vítima de violência. Para isso, anunciou que serão construídas uma Casa da Mulher em cada estado. Até o próximo Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, ela prometeu que algumas dessas 27 casas já serão inauguradas. Em março desse ano, nós lançamos um programa chamado Mulher, Viver Sem Violência. Esse programa ele é centrado na criação da Casa da Mulher Brasileira. A importância desse programa é perceber que essa articulação entre todas as esferas, juizados de menores, todas as esferas, sem exceção, permite uma ação muito mais efetiva, muito mais concreta. Nós pretendemos construir 27 Casas da Mulher em cada uma das unidades da federação. E temos a ambição de chegar a inaugurar algumas dessas casas no dia 8 de março do ano que vem. A CPI da violência contra a mulher resultou em 13 projetos de lei, entre eles o que inclui nos casos de tortura as situações em que a mulher sofre agressões sucessivas. A principal proposta sugerida na comissão, entretanto, é a que inclui no Código Penal o crime de feminicídio, forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher. A senadora Ana Rita, do Espírito Santo, é a relatora da proposta. O crime do feminicídio é o crime praticado contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. É o que caracteriza o comportamento do homem de ódio com relação à mulher. Então, o projeto ele apresenta algumas características da violência que tipifica de fato o que é o feminicídio. Então é importante essa mudança no Código Penal, porque ele vai qualificar a violência contra a mulher. O senador Acir Gurgas avalia que mesmo diante dos avanços conquistados com a Lei Maria da Penha, ainda há muito o que se fazer como enfrentamento à violência contra a mulher. De fato, a Lei Maria da Penha trouxe um avanço na proteção das mulheres, mas ainda faltava, e talvez falte alguma coisa a mais a ser feita, para que nós possamos sempre estar punindo com mais rigor, com mais eficiência, quem faça algum mal, algum tipo de maldade com as mulheres. Você sabia que parte dos ovos de chocolate que foram consumidos nessa Páscoa teve como matéria-prima o cacau produzido aqui em Rondônia? O nosso estado é o 4º maior produtor de cacau do país e uma das propostas do senador Acir é estimular a agroindústria familiar desse produto com o objetivo de produzir bombons finos aqui em Rondônia.
O senador Assir Gurgas acaba de empenhar, por meio do Ministério da Defesa, R$2 milhões para a revitalização do Parque Ecológico Municipal de Ji-Paraná. O parque foi criado na época em que Assir foi prefeito da cidade e tornou-se um espaço comunitário para o lazer, esporte, educação ambiental e caminhadas. Nos últimos anos, entretanto, não recebeu a devida manutenção e cuidados. Dava para passear, dava para andar, que era todas as passarelas, tudo bem feitinho, foi acabando, tá aí, só que saça. Porque não tem para onde passear, tendo pronto aí de momento para a gente passear de domingo, de sábado com a família, né? Que é bom, a melhor parte que nós temos na cidade para lazer é aqui, é o melhor lugar, né? Tirando daqui onde vai ter lugar de lazer, né? De acordo com o senador Assir Gurgas, os recursos empenhados por meio de emenda parlamentar deverão renovar o parque e transformá-lo novamente num espaço público para o lazer, com equipamentos e mobiliários urbanos adequados e oferecendo segurança para todos. É uma obra que eu entendo da maior importância para o nosso município de Paraná. Está no centro do nosso município, atende aos 2 distritos e é um lugar que a natureza presenteou à população de Ji-Paraná. O que precisa ser feito? Nós cuidarmos desse lugar, fazermos praça, uma praça agradável para nós levarmos os nossos netos, para as pessoas que quiserem praticar esporte, quadras poliesportivas, lugar que as famílias possam passear, possam brincar. Portanto, eu entendo que o Parque Ecológico, a revitalização dele é muito importante para a população de Ji-Paraná. O programa No Senado com Assir Gurgas encerra aqui. Acompanhe as ações do senador de Rondônia pela internet e pelas redes sociais. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter.